boa noite. Chegamos, graças a Deus, a mais uma terça-feira. Seja bem-vindo você, meu amigo e minha amiga do Agro ABC. Hoje, terça-feira, é 5 de abril de 2022. É a nossa 50ª live. Chegamos a 50, gente. Olha que maravilha. Chegamos a 50 na data de hoje. E a prontidão que está de serviço hoje, mandar um abraço para os nossos bombeiros e bombeiras em todo o estado de São Paulo, a prontidão amarela. Um abraço para os nossos anjos que estão 24 horas por dia aguardando o chamado de um socorro. E hoje é dia das telecomunicações, também dia do propagandista farmacêutico, dia do fabricante de material de construção, acredita nisso? Dia do material de construção. Meu amigo e minha amiga, nós temos aí a nossa campanha Lacre Solidário. Lacre Solidário está aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha aqui. Vai separando para nós aqui o lacre aqui, ó, da latinha e vai guardando pra gente aí, porque essa campanha solidária, o nosso diretor Ribamar, que está encabeçando aí, vai trocar por uma cadeira de roda. Por isso precisamos aí de juntar esses lacres aqui, meu amigo e minha amiga. Eu sou o apresentador Tenente Carneiro do Agro ABC, sejam todos bem-vindos. Nossa missão cumprida hoje não tem missão cumprida. A missão cumprida é justamente os nossos oficiais e praças que passaram pelo 8º grupamento de bombeiros e foram para a reserva, mesmo que seja em outra unidade, né? Mas hoje nós não temos. E o nosso convidado, daqui a pouco estarei conversando com ele, é o coronel da reserva PM Jefferson Vilela, meu amigo, uma brilhante carreira no Corpo de Bombeiro, um ícone no Corpo de Bombeiro. Daqui a pouco vocês vão ver o bate-papo que eu vou ter com esse homem espetacular, amante do esporte, hein? Vamos lá, meu amigo e minha amiga, a Associação Gremista Oitaviano ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Diretoria Executiva, Diretor-Presidente Edson Limide Guerdão. Diretor, Vice-Presidente e Vice-Diretor Financeiro, Primeiro Tesoureiro Alberto de Oliveira. Diretor Administrativo, Secretário-Geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro geral Luiz Mansur Filho. Conselho fiscal, presidente Paulo Alves Garrindo Júnior. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Magela Davó. Também nós temos o Conselho Consultivo. Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator Odair Marques da Silva. Também temos o diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos. Diretor social Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de esporte José Luiz da Silva. Diretor de patrimônio Luiz Carlos dos Santos. E diretor de relações públicas Jair Donizete Carneiro. E aí, vamos dar os parabéns agora para os nossos aniversariantes da semana. Parabéns a você, meu amigo e minha amiga, que está fazendo mais um aniversário, mais um ano, soprando as velhinhas. Muita força, muita garra, muita paz, muita saúde. No dia de hoje, quem é que está soprando a velhinha no dia de hoje, 5 de abril? Parabéns! Aline Kukaki Ramalho, Oswaldo Marcílio Júnior, Ana Soares, Cris Olivin. Quarta-feira, 6 de abril, Paulo Domingues, Laudiceia Pereira Marsura, Marcelo Jorge. 7 de abril, quinta-feira, João Gomes de Souza, José Vicente Silva Filho, Miriam Souza, Felipe de Oliveira, Wagner de Oliveira Simões, Ciro Formariz, José Paulo Torres, Marcel Marciano, Luciane Aparecida Gomes, na sexta-feira, 8 de abril, Márcia Exivânia Lopes Maciel, Júlio César Rivelo, Alexandre Máquino de Paula Martins e Nicásio. No sábado, 9 de abril, Mauro César, Telso José Duca, Alcir Souza, Reginaldo Nofes. 10 de abril, domingo, Diogo Diniz, Adelso Ferreira, Carmen Leite, Elias Miller da Silva, José Ernesto de Oliveira,
Isaías Feitosa, Cláudia Regina de Oliveira, Marco Aurélio Galvani, chefe Elaine Ortiz, Nivalda Aparecida Moraes Leite. E na segunda-feira, 11 de abril, Joaquim Tadeu Miranda, Josinéia Coutinho Andria, Jorge Henrique Alves, Ângela Guidi, Luciano Aguiar e Milton Bueno. Terça-feira que vem a gente continua com os nossos aniversariantes do mês. Agora lendo aqui a biografia do meu convidado antes de chamá-lo para fazer parte dessa live. Coronel da Reserva PM, Jefferson Vilela Nascimento. Jefferson Vilela nasceu no dia 13 de outubro de 1956, Maceió, em Alagoas. Fez escola preparatória de cadetes do ar, EPCAR, em 73 e em 75. Curso de oficiais na Academia Militar do Barro Branco, 76 e 78. Curso de bombeiros para oficiais, em 1979. Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 85 e 86. Curso de aperfeiçoamento de oficiais, em 1990. Também fez curso de mergulho em 1980, curso de mergulho dependente pelo MB, curso de emergências médicas, salvamento em altura, salvamento terrestre, curso de guarda-vidas, curso de mestre de cabotagem pelo MB, foi aluno e instrutor também de todos os cursos e foi para a reserva em 2003. Amante dos esportes, participou de vários campeonatos mundiais do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. 11 Ironman, 27 meio Ironman, dezenas de triatlons e provas de natação e corrida de rua. E veja bem um pouquinho mais sobre o meu convidado. Em maio de 1992, 8 bombeiros do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo viajaram para Nova Orleans, em Louisiana. Eles foram designados para trazer a primeira embarcação construída pela Trinity Marine Group para ser utilizada no combate a incêndio nos portos de Santo e São Sebastião e dar atendimento às estruturas portuárias de barcos e navio. Também foram preparadas para atender emergências com embarcações ou busca de naufrágios em alto mar. Apesar de ter sido construída em 1992, ela ainda é top de linha e tem equipamentos de última geração. Dos 8 tripulantes que foram buscar esta embarcação, quem estava no comando na época era o capitão Jefferson Vilela. A primeira embarcação levou quase 37 dias para chegar no Porto de Santos. Hoje, no estado de São Paulo, somente a embarcação Governador Felipe ainda está em atividade. Meu amigo e minha amiga, deixa eu chamar aqui o meu convidado aqui. Boa noite, coronel. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, alto e claro. Obrigado. Mais uma vez, agradecer em nome dos oficiais de praça aqui, veteranos do 8º Grupamento de Bombeiro e também dos civis que fazem parte do grupo aqui, pela presença do senhor aqui na live aqui, meu querido comandante. Eu vou pedir aqui uma licença aqui para os meus convidados, que eu vou pegar aqui o carro que está aqui em cima, que está caminhando, que vai atrapalhar lá. Gaspeiro, Júlio. Obrigado, gente. Obrigado. Quem tem pé sabe como é que é. Bom, coronel, uma alegria muito grande ter uma pessoa como o senhor aqui na nossa live aqui. Olha, uma alegria realmente saber da história do senhor, da sua brilhante carreira, né? E a primeira pergunta que eu faço é: o que levou o senhor à carreira militar na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Existe uma pessoa que o levou ou não? Primeiramente, boa noite, quero agradecer o convite, muito honrado, né? Primeiramente, o Magalhães entrou em contato comigo, depois tive uma série de outros contatos, né? Pessoas que se esmeraram aí em fazer um bom perfil, né? Então, eu agradeço muito a presença aqui. Quem me levou à Polícia Militar? Eu entrei na escola preparatória em 73, né? Como já foi dito. E em 75, por problemas médicos, aí eu não consegui seguir a carreira na Força Aérea. Então, como eu já tinha muitos amigos, já tinha sido conduzido, inclusive por amigos aqui, na época, o 6º BPMI, né, no Canal 6, a gente passava por ali, via aqueles cursos, assim por diante, sempre curioso, e tinha uns amigos lá na escola preparatória que me trouxeram aqui para conhecer, eu disse assim, não,
Então, só que não aconteceu, eu não dei certo lá, quem sabe eu dou certo na Polícia Militar, né? E nós somos a primeira turma lá em Barbacena a fazer exame diretamente para a Academia da Polícia Militar. Então, estávamos em cerca de 30, todos os 30 passaram, alguns seguiram outros caminhos, né? Dos 36 vieram, 2 não continuaram e nós ficamos em 4 oriundos da escola preparatória. E seguimos a nossa carreira, né? A nossa vida até hoje, graças a Deus. Muito feliz. O senhor terminou a academia e foi para o policiamento também? Ou não? Então, eu terminei a academia em 78, né? Na época a gente estava com um curso comprimido, não reduzido, comprimido, né? Sem férias, né? Passando diretamente de um ano para o outro, era uma semana, e estava necessitando de oficiais na rua. E em 78 nós saímos, né? A turma Tiradentes 2, e eu fui diretamente para o trânsito, no meu estágio como aspirante. Trabalhei lá no Vale do Anhangabaú, apitando bastante, aprendi bastante com pessoas inteligentes, né? E depois desse estágio do aspirantado, eu fui para o policiamento lá em São Paulo mesmo. Consegui uma transferência para Santos, que foi a minha sorte, né? Encontrei aqui o Coronel Barreto, saudoso Coronel Barreto, uma lenda, né? Dentro do bombeiro e da Polícia Militar. E ele, como bombeiro, comandando o 6º BPMI, na época, quando eu pedi para fazer a inscrição para o curso de bombeiro, ele de imediato abriu as portas e me apoiou plenamente. Foi quando, em 78 para 79, eu fiz o vestibular, né, para o curso de bombeiros. Em 79, eu cursei o curso de bombeiros. Então, foi o último curso de bombeiros da década, né, de 70, né? E aí o senhor foi classificado no 6º GI na época? Ou não? Então, Ou foi por lá? Existe várias versões sobre isso daí. Não, mas eu de imediato, né, como eu morava em Santos, tinha vaga na época aqui para o 6º GI, e eu pedi, né, eu e mais 4, viemos em 5 oficiais aqui para renovar a safra de oficiais aqui. E chegando aqui, naquela época o serviço de salvamento de praia não era separado, eram PBs, né? Era o posto de bombeiros. E então, mas Guarujá tinha um serviço de salvamento mais presente, mais forte, né? E então, o capitão Almeida Lima, né, foi o primeiro a fazer a escolha, né, dos oficiais. Estávamos alinhados em 5 oficiais, né? E perguntou, né? Todo mundo já sabia da fama do Almeida Lima, do trabalho no Guarujá como era, né? Então perguntou, quem quer trabalhar no serviço de salvamento de praia lá no Guarujá? Os 4 deram um passo para trás e eu fiquei. Essa é a versão que contam, né? Mas na realidade eu sempre me voluntariei para trabalhar no serviço de salvamento de praia, serviço marítimo, né? Eu tenho uma família oriunda de pessoal da Marinha, né? Meu pai foi funcionário público, foi faroleiro, né? Funcionário público federal e cuidava dos faróis, né? Eu mesmo já morei em ilha, né? Então a gente tem uma ligação já bem forte com o mar, né? Ô, Coronel, uma curiosidade minha. Naquela época, o 6º GI que era responsável também pelos guarda-vidas ou não? Já era separado? E hoje não, era o 6º. Mar, né? Isso. Era o 6º GI, que era a unidade única no litoral, né? Era de Bertioga até todo o litoral de Bertioga para baixo, né?
Na realidade era todo o litoral, só que se dizia que o 11º GI cuidava do litoral norte, só que eles não desciam, não tinham condições de atender, né? E a gente pouco tinha condições também de atender. Mas a gente fazia esse tipo de serviço. Então, tinha ocorrência que a gente saía de Guarujá para ir atender em São Sebastião, imagina. Com uma viatura, um Gurgel, chamado ATP-43, um Gurgel XR, e saía, que nem um maluco, né? Não tinha Rio Santos, não tinha nada disso, era pela praia. Então, às vezes a gente ia e não voltava, tinha que esperar a maré descer. Era uma loucura realmente, né? Mas a gente veio isso, e por isso houve a necessidade, se viu a necessidade na época, então o capitão Almeida Lima, né? Ele estava fazendo o CAO, ele já tinha essa ideia, né? Mas ele viu a oportunidade de se criar uma unidade específica, porque o que acontecia? Tinha o salvamento, naquela época tinha um salvamento aqui em Santos, né, na Baixada, tinha um salvamento marítimo, tinha um salvamento terrestre e tinha um incêndio. Então, com o mesmo efetivo, a gente tinha que se desdobrar nisso daí. Então, o coronel Almeida Lima, na época, capitão Almeida Lima, com a visão de futuro que ele sempre teve, né? Foi eu me senti privilegiado em trabalhar sob o comando dele. Ele, no trabalho desse AO dele, ele fez essa apresentação da criação de uma nova unidade, que de pronto, assim, né? Quando foi analisado, foi atendido, foi uma época que estava havendo uma expansão, né? Uma abertura de efetivo, e nós conseguimos, então, criar essa unidade. Eu cheguei, como eu falei, cheguei em 79 e 80, né? Vamos colocar em 80, e a unidade, na época, 3º GBS, ele foi criado pelo Diário em 85, dia 28 de dezembro de 85, em Diário Oficial, né? Ele foi instalado em 86, no dia 19 de abril de 86, né? Então, mais ou menos essa a história da criação do GBMAR, hoje GBMAR, né? Que na época era 3º GBS, já passou por vários nomes, 17º GB, 18º GB, e agora é o grupamento, é o único, né? Grupamento de Bombeiros Marítimos. E um detalhe, né, Coronel? Apesar de levar o nome de bombeiro, é um outro universo, né? É totalmente diferente o trabalho, né? Muitos bombeiros vão trabalhar aí, sabe que não é a mesma coisa que na cidade, né? Totalmente diferente. O guarda-vida aí realmente é o herói do herói, viu, meu amigo? Agora vem a pergunta, como é que surgiu a ideia da embarcação lá, de falar, vamos ter uma embarcação, porque naquela época não tinha de embarcação, né? Não, então, nós tínhamos Aquele porte, né? Não, o que nós tínhamos embarcações. Quando eu cheguei aqui, eram embarcações de madeira, né? Que a gente chamava de casco trincado, madeira, né? Depois nós conseguimos comprar uma embarcação a Paulo Marques, que a gente chamava de LCPM, né? Que era uma embarcação já maior, 43 pés, nossa senhora. Mas é tudo fibra, né? Então, acontecia qualquer coisa, por exemplo, se acontecesse um incêndio, você não podia nem chegar próximo do incêndio com aquela embarcação. Você não podia nem transportar bombeiros ou assim por diante, né? Então, havia sempre a necessidade, né, de se ter uma embarcação de grande porte. Também um outro problema que existia, que era o seguinte, o litoral era, entre aspas, do bombeiro. Então, o que acontecia desde Ubatuba, e aí quando se fala da criação do 3º GBS, né? Então, uma faixa que era restrita de Bertioga até Itanhaém, nós começamos a trabalhar o bombeiro marítimo, no caso do 3º GBS, de Ubatuba a Ilha Comprida. Então, são 650 quilômetros de costa. São 650 quilômetros de costa. De
de praias dá mais de 230 quilômetros, só de praias. E o que a gente costuma falar é que o bombeiro, o guarda-vidas, é aquele que se aproxima mais do patrulheiro que eu digo, do policial militar, porque ele está lá diretamente fazendo a prevenção. E se ele não estiver lá, né, ele vai depois, infelizmente, ir atrás de um cadáver, né? Então, ele tem que estar lá atuando, tem que estar lá na zona de maré, tem que estar lá apitando, e esse foi sempre o foco da unidade, né? Separar o perfil do homem, né, que é diferente do que trabalha no salvamento terrestre, que é diferente do que trabalha no incêndio, é um perfil específico para isso daí. É um homem que está em contato direto com a natureza. Se ele não gostar de trabalhar ao ar livre, se ele não gostar de ter contato com a natureza, ele não serve. Ele serve para ser bombeiro, mas não serve para ser guarda-vidas. Então é outra função, é um outro perfil, é um perfil mais especializado dentro do serviço de bombeiros que existe. E aí, como é que surgiu a ideia de buscar essa embarcação? Então, aí vem a embarcação. Foi na gestão do governo Fleury, né? Ou eu estou equivocado? Isso, não, exatamente. Nós, que nem eu falei, né, do capitão Almeida Lima, né, na época major, não, na época ele era capitão ainda, ele aproveitou essa janela, né? O Fleury foi da turma dele na academia e ele começou a cavucar, foi cavucando e foi entrando. Surgiu aquela verba grande, né? Na época do Fleury, que houve a compra de viaturas, muitos equipamentos, e aí nós conseguimos encaixar, no caso o capitão Almeida Lima conseguiu encaixar a compra dessas embarcações. É lógico que colocando duas embarcações, uma para atender o Porto de Santos, especificamente, e outra para atender o Porto de São Sebastião, que são os maiores polos aqui talvez do Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, se viu a necessidade, né? E nós começamos a pesquisar, a ir atrás, a ver o que é que tinha de bom no mercado, né? E é lógico que fosse compatível com a nossa realidade. Foi aí que nós começamos a pesquisar, né? Talvez o primeiro projeto básico que eu tenha escutado falar tenha sido o da embarcação, das embarcações, no caso, do Fleury e do Tianchuri, né? Então, houve todo um estudo, todo um detalhamento, tudo foi feito da melhor maneira possível, da maneira mais técnica possível, para que nós chegássemos a essa embarcação. E como você mesmo falou, a gente pode se considerar como top até agora. E aí, é isso mesmo? Foi lá buscar lá em Nova Orleans, lá? Então. 37 dias, meu amigo, no mar? Então, teve muita história antes disso daí, né? Nós fizemos... Tem uma pergunta aqui do Edson, aqui do presidente do que está falando aqui, ó, essa experiência em trazer uma embarcação para o Corpo de Bombeiros, lembra de detalhes curiosos aí? Aí ele está com... Deve ter. São muitos detalhes. A diferença já foi falada, né? Primeiro, eu quase que me senti como um negrão que atravessou o oceano voando, né? E praticamente eu me sentia assim. Eu e a tripulação, né? Houve todo um preparo para isso, etc. Fizemos uma visita, não é visita, uma viagem anteriormente para detalhar todos os equipamentos. Foi tudo muito bem detalhado. Só que quando se chega lá, você tem algumas surpresas, né? Você mesmo falou que a viagem, na realidade, ela demorou 45 dias, 37 dias de mar, né? Só que tinha uma semana que a gente iria chegar lá e iria estudar a embarcação, etc. E nesse estudar a embarcação, a gente começou a encontrar algumas dificuldades, né? E essas dificuldades, elas tinham que ser
Hoje eu estava conversando com o Tenente Magosso, que foi junto comigo, né? Nós somos juntos, tanto na viagem e depois para trazer o navio, né? O momento que foi para assinar a entrega do navio. Imagine você, um capitãozinho, assinando a entrega de uma embarcação de 6 milhões de dólares. A responsabilidade que foi, né? Mas aquele negócio, assim, olha, eu tenho que levar essa embarcação, nem que seja o certificado, eu tenho que entregar lá. Então, Pode falar, pode falar. Então, ocorreram alguns ajustes, porque é aquele negócio, nossa tripulação foi a primeira a ir lá, né? A chegar lá, a encarar a fera, vamos dizer assim, né? E aí esses ajustes, ao invés de nós termos uma viagem que a gente estava pensando em fazer, talvez era 30 dias mais 7, né? Realmente em 37, nós fizemos em 45 dias. E a gente, dessa maneira, a gente foi abrindo espaço para a segunda embarcação, né? Havia, inclusive, a possibilidade de eu retornar para buscar a segunda embarcação, para agregar a experiência que eu já tinha com a primeira embarcação. Mas houve quebra de motor, houve tentativa de troca de motor, houve mar muito ruim, quebra de vidro, de para-brisa. Um dos nossos tripulantes teve que voltar de avião da costa da... Ai, agora me foge o nome. De Porto Rico? Foi Porto Rico? Foi, de Porto Rico, teve que voltar, ele ficou internado, nós paramos, uma parada que não teve, ficou internado, tomando soros, reidratando, e voltou de avião, ficamos com um membro a menos na embarcação que estava todo calculado, com quarto de hora, etc, etc. Então, houve muita coisa, não foi pouca coisa, houve muita coisa. Mas foi muito bom. Coronel, eu fiz o CBS em 2000, né? E uma das aulas, eu lembro muito bem, nós tínhamos que saltar do Fleury e voltar nadando para a praia, né? E tem uma curiosidade minha aqui, então. Essa embarcação, ela é considerada o quê? Um navio ou não? Não, nós colocamos o nome de navio. Não, mas é o nome genérico é uma embarcação. Nós colocamos o nome de navio, né? Qualquer casco, né, que a gente queira colocar ou batizar como navio, a gente batiza. Mas era uma embarcação de grande porte, né? Porte. Perfeito. Tem umas perguntas aqui, vamos ver aqui, ó. Foi a primeira embarcação destinada ao Corpo de Bombeiros do Brasil ou outros estados já possuem embarcações semelhantes? Nós somos os primeiros? Não, de jeito nenhum. Foi a primeira embarcação durante muito tempo na América do Sul. Não foi no Brasil. Não foi no Brasil, foi na América do Sul. Durante muito tempo foi a única, foram as duas únicas embarcações, né? Que quando eu falo Fleury, é Fleury e Chanturi, né? Sim, sim. De todo a América do Sul. E aí, né, tem várias ocorrências aí que saiu na imprensa que ele participou, né? Se eu não me engano, posso me corrigir aí, se eu não me engano, o Ulisses Guimarães, quando caiu com o helicóptero no mar. Isso, foi a primeira grande operação que o Chanturi, que estava lá no litoral norte, né? Trabalhou em conjunto com o bombeiro lá do Rio de Janeiro, né? E fizeram as buscas do helicóptero que desapareceu realmente. E fizemos as ocorrências mais marcantes, né, são as ocorrências de porto, né? Recentemente nós tivemos ocorrência aí na Alemoa, no caso da Alemoa, que se não fosse a bomba do Fleury, que trabalhou incessantemente durante dias, ali seria muito pior, né? Tirando água do mar, recolhendo a água do mar, né? Fazendo e como é que chama? Alimentando os autobombas, né? Foi uma operação muito forte, né? Nós já fizemos operação também próximo a essa estação da Petrobras, né? Já fizemos
alguns simulados, muita coisa já foi feita com essa embarcação. Não aparece muito na imprensa. Resgate de Sim, embarcação em alto mar. resgate de embarcação, isso é corriqueiro, coisa corriqueira, né? E aí tem É uma uma pergunta embarcação. aqui, está perguntando assim, como foi a escolha para montar a equipe para buscar a embarcação, hein? Então, Teve que fazer um curso, um preparo antes? as equipes elas foram praticamente escolhidas a dedo, né? De acordo com a necessidade da embarcação, né? Foram, como se diz assim, selecionados pessoas que tivessem o perfil, primeiramente de mar, né? Segundo que entendesse, nós temos 4 categorias dentro do navio, né? Que é o mestre de cabotagem, o segundo condutor, o moço de máquinas e o moço de convés. Então, todos na embarcação foram qualificados de acordo com essas funções, que era o que se exigia na época para a condução de uma embarcação civil. E aí é um outro detalhe, né? Que a embarcação, ora era a bandeira americana, ora era a bandeira brasileira. Então, para uma coisa, uma outra curiosidade, nós ficamos retidos em Belém a primeira vez, porque nós descobrimos que nós tínhamos um clandestino a bordo. Ô, louco! Você está brincando? Então, justamente por causa desse problema da bandeira, né? Bandeira brasileira ou bandeira americana, né? Então, veio um comandante de alto mar, né, americano, que eles chamam de seguro, né? Então, veio para acompanhando a embarcação. Só que, quando chegou aqui, como a bandeira era brasileira, ele não tinha os documentos para entrada no Brasil, entendeu? Então, ele era considerado um clandestino. Então, teve que haver a ação do Comando do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Segurança de São Paulo e assim por diante, para a gente poder seguir viagem a partir de Belém, porque senão a gente estaria até agora lá com o clandestino a bordo, né? Mas isso daí já foram coisas, né, que já foram sanadas na segunda viagem, né? A segunda viagem, como o senhor fala, foi buscar o Tchanchuli? Fui buscar o Tchanchuli do comando na época, Capitão Nelson, né? Com outra equipe que foi treinada e juntamente. Só que o que acontecia? Todos os problemas que a gente tinha, e naquela época a comunicação era VHF. Então era aquela voz de pato, né? Mas a gente passava, todo dia a gente transmitia, assim por diante, né? A única coisa que, vamos dizer assim, que não foi tão evoluída naquela época foi a comunicação, né? Essa comunicação de rádio. Mas, de restante, nós somos a primeira embarcação, eu posso dizer a primeira embarcação nacionalizada ou brasileira que veio com GPS, que veio com plotter, que veio com equipamento de radar, de tela verde. O equipamento de navegação do Fleury, quando veio, era top. Nós literalmente tivemos que aprender a lidar com os equipamentos durante a viagem. A gente fez todo o estudo de carta, de traçar rota, de calcular, fazer cálculos, assim por diante, e tudo na carta náutica, tudo na mão, né? Tudo diretamente na mão. E quando nós vimos aqueles equipamentos e começamos a trabalhar, né? A juntar a parte cartográfica, né? Com a parte eletrônica, né? Com GPS, assim por diante, rapidamente a gente conseguiu aprender e abandonamos praticamente a carta, né? A gente só fazia a derrota, né? Pela carta para manter um controle, porque também tem uma outra coisa que todo mundo sabe hoje, né? Se apagasse a parte do gerador, a parte elétrica, apagava todo o navio, né? É o que a gente tem hoje, os problemas com os nossos carros, né? São ótimos, excelentes, mas se a bateria pifar, bom, acabou, vai parar. E da mesma maneira era isso daí. Só que a embarcação, ela era
tão já adiantada que era tudo duplicado, né? Eram 2 motores, 2 geradores, 2 compressores, todos os equipamentos eram equipamentos duplicados. Então, se houvesse a falha de um, o outro assumia, a gente tinha que encostar, fazer os reparos para continuar, né? Foi super moderno, né? Eu vou dizer assim, super moderno. Para 92 foi alguma coisa, tanto é que nós tivemos que assinar, não, né? O contrato feito é que aquela embarcação ela poderia ser replicada durante 10 anos, né? A gente abria a mão, entre aspas, da exclusividade, né, tecnológica, né? Então eles projetaram a embarcação para que fosse tecnologicamente perfeita durante 10 anos. E durante 10 anos eles poderiam replicar aquela embarcação, né? Ter uma ideia da coisa, né? Olha os comentários aqui, ó. Cláudia Assorei Vilela Rasa, aí, ó, Coronel Vilela Rasa. Então, a pergunta aqui, Coronel, olha a pergunta. Obrigado, Claudinha. O senhor era capitão de fato e de direito no comando da embarcação? É verdade, é verdade. Eu era o capitão, né? Capitão. E deixa eu fazer agora quando foi feita a compra, comprou os dois ou não? Só comprou o Fleury e depois comprou o Tchutchu? Por as 2 embarcações. As 2 embarcações foram construídas em conjunto, elas são gêmeas, né? Elas eram gêmeas porque o Tianchuri já não existe mais. Mas elas são exatamente iguais, uma à outra. A diferença foi só de entrega. Só. Então peraí. Então foi lá, buscou o Fleury, depois de 37 dias que chegou aqui, foi buscar o Tchutchuri? Não. Como é que eu vou colocar? Era o contrato, né? Porque tudo era contrato, né? O contrato estava com viagens compradas e assim por diante, etc. Fazia a entrega do primeiro, ia chegar aqui, né? Aí aqui ia dar o ok, Brasil dá ok, e ia a embarcação, a tripulação buscar o segundo. Era esse daí. Só que como houve aqueles atrasos, etc., a segunda tripulação já saiu antes da primeira tripulação chegar, antes do Fleury chegar. Entendi. Mas era tudo mediante contrato. Entendi. Então, uma curiosidade, não tinha como vir as duas, não, ao mesmo tempo, não. Tinha que vir uma e depois vir a outra. Não, o contrato era esse. O contrato firmado era esse daí. E foi até bom, né? Porque a segunda tripulação, pelo que a gente sabe, pegou o mar de Almirante. Enquanto a gente trouxe toda a tormenta, eles vieram liso, tranquilo. Só. E agora uma pergunta, Coronel, e por que o Tchutchuri saiu fora, hein? Teve uma pane grave nele? O que aconteceu? Já que então, são irmãos eu não sei te informar exatamente o que aconteceu, mas com relação à manutenção e assim por diante dos navios, é uma manutenção muito cara, é uma coisa assim. Tanto é que existiu, você deve saber o que é, né? Quem está escutando deve saber, existiu 3 UDs no Corpo de Bombeiros, né? Um é a capital, o interior e não, 3 não, eram 2 UDs. É o D do bombeiro e é o D do terceiro GBS, no caso aí. Então a gente tinha uma unidade de despesa só para alimentar, entre aspas, né, o navio e a unidade, é lógico. Então era um exercício muito grande com relação à parte orçamentária, né? E como o bombeiro cresceu, mas o orçamento não cresceu tanto, então alguma coisa teve que ser deixada de lado, infelizmente, né? E uma curiosidade, virou museu ou não? Como? Virou museu a embarcação, já que não está sendo usada? Não. Eu não tenho a informação correta a respeito do Tianchuri, mas eu acho que ele está desativado. Eu sei que ele está desativado, mas eu não tenho informação correta onde é que ele está. Né?
Tem aqui, vamos ver aqui, ó, mais umas perguntas aqui. Atualmente essa embarcação está em plena atividade? Existe mais alguma? Já foi respondido nos outros. Ah, está perguntando se hoje, né, tem mais alguma embarcação em outros estados, fora o Fleury, hoje? Deve Não, ter. tem algumas embarcações, mas não são embarcações ainda, se eu posso dizer, com a parte de tecnologia igual a nossa não tem. Mas, quem conhece sabe, né? A nossa embarcação ela tem uma câmara hiperbárica. Tem uma câmara hiperbárica dentro da embarcação. Então havia época em que vinham fazer tratamento hiperbárico na nossa embarcação, doentes, né? Sabe aquelas doenças, diabetes, assim por diante, né? Vinham fazer tratamento médico dentro da nossa embarcação. É uma embarcação maravilhosa, é uma coisa realmente muito lá na frente, né? E o Coronel Edson, boa noite aí, Coronel Edson Gonçalves, aqui faz um comentário aqui, ó. Para o senhor falar um pouco da sua experiência como excepcional mergulhador, nadador e atleta ganhador de inúmeras medalhas que só pode ver ao fundo da tela. Mandou um forte abraço para o senhor aí. Ah, aqui, ó. Ah, essas daqui são medalhas dos Ironmans que eu fiz, né? Eu fiz 11 Ironman, né? O Edson, nós fizemos o curso de mergulho junto em 80, né? Então a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu, molequinho, e ele já com toda a experiência do mundo. O J. Monteiro aqui, ó, 55, está dizendo aqui, ó, a Marinha Mercante perdeu um grande oficial. Olha aí. Fernando. Então, o Monteiro, nós fizemos a escola preparatória de cadetes do ar em Barbacena de 73 a 75. Ele é um dos que seguiu um rumo, né? Ele, oficial, foi para a Marinha Mercante, oficial de Marinha Mercante, empresário de sucesso, atualmente está lá em São José dos Campos. Semana passada estive na casa dele, comendo uma bela de uma pizza. Obrigado. Um beijão na Samira. Fernando Doca, aqui, ó. Fernando Doca está dizendo, sabe muito, olha aí. O Monte Newton, Coronel Vilela é uma lenda viva do salvamento na Baixada, em especial do Marítimo Gebemar. Parabéns pela entrevista aí, obrigado. Obrigado. O Deb Santos aqui está dizendo, esse menino tem muita história para ensinar, olha aí. Obrigado, Dé. Aqui é o Coronel Leite, se não me engano, aqui, pede para falar da escolha dos nomes das embarcações. Por que foi feita as escolhas do nome das embarcações? Foi por causa de homenagear o governador, né? E é o Will Chanchuri. Como é que surgiu a escolha? Dos nomes? Bom, eu vou contar, hein? Conta. Dá bastidor. Tempo, tá acabando, mas dá tempo. Né? Tá, bastidor, né? O nome da embarcação era Capitão Martiniano. Nome dessa embarcação. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, foi que eu vi na proa da embarcação gravado o nome Governador Fleury. Foi uma homenagem que foi feita realmente ao governador Fleury, e a escolha não coube. Não estou criticando com relação à escolha, estou falando que eu não sei como foi feita a escolha. Eu sei que a minha missão era trazer a embarcação para cá, foi o que eu fiz. E ponto final, exatamente. O Jorge Bispo aqui, ó, Jorge Bispo está dizendo aqui, o mestre Vilela é um Superman, olha aí. O Kialavá, somos fã, Vilela sinistro. Sandro Magosso, sabe tudo, comandante. Marisa Alonso de Souza, muito bom. Quantas histórias ela está dizendo aqui. Tá bom, parabéns, obrigado. Tríssimo comandante, nós estamos chegando aqui já ao final da nossa live aqui. Foi um prazer enorme aqui. Prazer todo meu. E ter uma pessoa como o senhor participando da live, essa história que marcou, o senhor marcou o Corpo de Bombeiro, o ícone do Corpo de Bombeiro, né? Fazer parte da história do Corpo de Bombeiro é sempre maravilhoso mesmo. É um pedaço da gente que fica, né? Que vai ficar sendo lembrado. Eu deixo aqui, então, para o senhor fazer as suas considerações finais, meu comandante. Caramba, eu me sinto bastante honrado em participar, né? O programa 50, né? É até marcante, é um número marcante, né?
Muito feliz pelo convite. Eu me coloco à disposição de qualquer um que queira no particular ou queira conversar, bater papo, debater sobre o assunto salvamento, que é uma coisa apaixonante, e também por causa pela parte esportiva também, que a gente tem algumas coisas para conversar. Eu estou à disposição, agradeço demais. Obrigado, Carneiro, obrigado a todo o pessoal aí do Agro ABC, né? E tamo junto, né? Ô, Coronel, o senhor está na Baixada, né? Sim, em Santos. Então, aí nós temos o nosso almoço toda segunda, quarta-feira, aqui, ó. Essa caneca está aguardando o senhor aqui. É só o senhor subir o morro aqui, fica aqui em São Bernardo do Campo, na CVD Demarque, aqui no restaurante Pingos. E o nosso próximo almoço vai ser dia 13, na outra semana, 13 de abril. Vai ser um prazer enorme estar recebendo o senhor lá. E, ó, essa caneca já é do senhor, viu? Obrigado. Vamos fazer o possível para dar uma chegadinha aí. Vai ser sempre um prazer com os amigos. Deixa eu aqui os comentários. Vamos ver aqui as pessoas que participaram aqui, agradecendo de coração aí o pessoal que participou. Um abraço, obrigado e boa noite aí, Onias, Daniel, João Nascimento, José. Meu subcomandante. Isso, José Filho Daniel, Dora Batista, Sandro Magosso, Duda Fecheman, Gonzalez. Obrigado, Marcos. Desculpa aí os nomes se eu estiver lendo errado. Pichinim Antônio, Andy Bicas, Palmira Lúcia Almeida, Kialavan, Monte Newton, Cacabral, Cernes Luiz, Femoura. Nossa, quanta gente legal. Neves, Capitão Wilson, Wagner Silveira de Souza, Gaveira, Civarela, Repórter Salvador, Zumara Modese. Deixa eu ver aqui mais aqui. Muito bom. Bom, obrigado, Coronel. Agradecer de coração. Aqui, grande abraço. Eu que fico veterano aqui do Agro ABC, uma alegria muito grande. Extremamente agradecido. Qualquer grupo, o senhor aguarda aí que daqui a pouco o senhor está voltando para falar mais aí. O nosso tempo mesmo é reduzido. Valeu. Obrigado, Beto. Um abraço, grande gente. Abraço. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa semana para todos aí. Obrigado, Coronel.